sou a Gisele e no vídeo de hoje vocês vão ver eu recheando e decorando o bolo de aniversário do meu irmão. Eu não gravei a parte de fazer o bolo porque era um bolo que foi feito de saquinho, sabe? Aquele prático. E como foi aniversário da minha mãe semana passada, eu mostrei desde o comecinho, então eu achei que não tinha necessidade de fazer nesse. Até porque a decoração acabou demorando um pouco mais porque eu fiz diferente. Então, como vocês podem ter percebido, queimou um pouco o fundinho do bolo, né? Porque eu fiz numa cuba da panela de pressão elétrica, porque eu ia fazer uma massa que não ia caber na forma em si, então acabou que ficou um pouco diferente. Então, esse bolo ele vai ser recheado de brigadeiro comum, que é o que eu tô fazendo aí, a primeira camada, e o branquinho ali é brigadeiro de leite ninho. A cobertura, né, eu fiz com chantilly, fiz um chantininho e foi a primeira vez que eu fiz, porque antes eu sempre só jogava brigadeiro em cima e era isso. Então eu estou evoluindo. Por que eu estou evoluindo? Porque eu fico nos aplicativos aí de vídeos, vendo um monte de confeiteiro fazendo as coisas, e pra mim, na minha mente, eu sei fazer. E vocês vão ver que esse vídeo poderia ter o título A Esperança é a Última que Morre. Porque esse bolo foi dando errado numa maneira, porque até aí tá perfeito. A massa tava bonitinha, não quebrou nada, nada. E simplesmente do nada, vocês vão ver o que vai começar a acontecer. Então, se você gosta de bolo e como eu, você é a pessoa que faz os bolos de aniversário na sua casa, já se inscreve aqui no canal se não é inscrito, deixa o seu like que é muito importante e compartilhe com alguém que goste também, tá bom? Não esquece, hein? Então aí estava eu arrumando, né? Porque eu tinha colocado aí a parte do meio da massa do bolo. E aí eu dei uma apertada que eu vi que depois, gente, por que eu dei essa apertada? E eu joguei também bastante leite. Na primeira parte, vocês devem ter percebido que eu acabei colocando o brigadeiro primeiro. E aí eu fui colocando nos cantinhos pra ficar molhadinho. Porque a gente gosta de bolo bem molhadinho, bem gostoso. Então, ó, neste exato momento, fui colocando a cobertura de brigadeiro. Ou, brigadeiro não. A de brigadeiro de leite ninho, exatamente. E conforme eu fui colocando, o bolo foi pesando. E como foi a primeira vez que eu fiz isso, por mais que eu tenha visto um monte de vídeos, como eu comentei, olha o que aconteceu. O bolo começou a baixar e o brigadeiro da parte de baixo do recheio começou a vazar dos lados. Exatamente isso. E agora eu apertei. Oh, Jesus, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não tinha feito isso. Eu ainda tava vendo, eu comecei a perceber isso, ó. Que eu comecei a virar pro lado pra deixar retinho ali. E vi que o de baixo deu ruim. Pensei, vou fazer uma blindagem, que nem o pessoal faz. Termos bonitos, mas simplesmente eu não soube executar esse termo. E aí eu comecei a ver que deu muito ruim. E pensei, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu? E agora? Nesse exato momento, minha mãe pegou uma lasquinha ali pra ver se tinha gosto de queimado. E obviamente tinha, né, gente? Você tá vendo que o negócio tá preto? Como não tá queimado isso aí? Aí eu tirei, né? E olha, gente, olha os recheios tudo vazando. Nessa hora eu fiquei tão chateada, que eu simplesmente ia já fazer a decoração, né? Eu vou desistir. É isso. Fiquei triste, tentei arrumar ali porque ele tava tombando, tirar ali umas partes, colocar em cima. E, pra quem é fã de Dexter, vai se identificar com o que eu vou fazer. Porque eu pensei, eu precisava de um acetato. Tenho um acetato? Não tenho. Aí eu pensei, é melhor colocar um plastiquinho, né? Porque eu vou colocar um plástico e vou colocar a cuba onde foi feito pra deixar reto. Aí vai gelar bastante, vai dar tudo certo e tudo vai acontecer. Só que não, não foi dando certo. Eu peguei o plástico e simplesmente não foi. Na minha cabeça deu super certo, mas ali, nesse exato momento, não deu. Então eu fui, abri o plástico. A minha mãe tava ali do meu lado falando: Gisele, fica calma, fique tranquila. Mas eu já tava nervosa. Depois disso, gente, eu destruí todas as minhas unhas comendo, arrancando elas. Não é comendo porque eu não como a unha, mas arrancando. E aí eu coloquei então um saquinho, peguei o insufilme, fui colocando do lado. Desse do lado eu já vi que deu ruim, ó. Deu mais ruim, porque não desceu, porque como o prato ele era uma flor assim, ele acabava atrapalhando, não deixava reto. Olha, então, eu falei do Dexter, né? Aí agora eu fiz exatamente o que nem o Dexter faz. Como que ele faz? Ele pega, embrulha as pessoas que ele vai
mandar pra dessa pra uma melhor. E vi que não coube, né, Cuba? Não deu certo. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Vou dar uma de Dexter. Tudo dá certo quando você dá uma de Dexter. Meu Deus do céu. Eu simplesmente vou esfaquear. É isso. Eu vou fazer isso de um lado e do outro, que é meio pra dar uma estrutura pra ele gelar. E se passou o dia. Isso foi dia 26 de dezembro. Então, esse dia era um novo dia 27, que foi o dia do aniversário do meu irmão. E eu fui começar a fazer o chantininho. Nisso, o bolo tá lá na geladeira, gelando desde o outro dia de noite. Então, eu vi essa receita de uma moça. Eu vou deixar na descrição ela explicando sobre como faz o chantininho. Eu usei essa marca aí e coloquei ali a medida. É basicamente para 100 gramas de chantilly, 100 ml, né, porque ele tá líquido, 2 colheres de sopa de leite em pó. É isso. Então fui, coloquei, foi a primeira vez que eu fiz chantininho. E eu achei até que, assim, tirando a parte que demora um pouco pra ele dar a textura de chantilly, né? Demora um pouquinho, mas achei que foi mais tranquilo do que eu imaginava que seria. Eu achei que não ia dar ponto. E o ponto ele é bem interessante, porque você tá fazendo ele tá super líquido. Do nada, ele já tá assim, ó, com a textura. Então, assim, super de boas, deu certo. E assim, ele vai ser o que vai deixar o bolo bonito. Porque o bolo, minha gente, continuava de um jeito que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Eu tô guardando nesse recipiente por conta que eu achei que 2 caixinhas daria certo. Entretanto, eu fiquei vendo o bolo e achei que eu ia precisar do dobro. E foi assim, a conta certa. Sobrou um pouco, vocês vão ver no final, mas eu acabei fazendo mais 2 medidas. Agora eu juntei tudo porque eu ia fazer um bolo verde. Por quê? Porque meu irmão é palmeirense. Aí eu ia deixar um verde. Eu achei que ia ser um verde bem forte. Eu acho que foi mais difícil deixar num tom de verde bom do que fazer o próprio chantilly. Acontece que eu acho que é mais fácil a gente colocar um pouquinho do corante em um pouco só do chantilly e depois ir adicionando ele dentro da quantidade normal, né? A quantidade que você vai usar. E eu acabei fazendo isso no final e foi dando certo. Porque ele foi ficando um verde bem bonito. Gostei, mas eu basicamente usei todo o potinho de corante em pó. Mas tudo bem que eu não ia usar mais pra nada mesmo, então tudo certo. Mas eu também acho que deve ser mais fácil o líquido, né? Mas dessa vez não irei testar. Eu vou fazer o bolo da minha avó, que agora que vai ser no começo de janeiro. Começo não, né? Aniversário dela é dia 13. Provavelmente eu vou fazer dia 12 ou dia 13 mesmo. E aí eu vou usar o corante rosa. Pra reservar, eu reservei com plástico, porque falaram que eu tinha que colocar um plástico pra não criar bolha. Eu acho que acabou criando, mas assim, olha o bolo, minha gente. Ele tá torto, então o chantilly era o de menos. Um chantilly com bolinha tava tranquilo. Então eu continuei mexendo um pouco e fui começar a confeitar este bolo. E eu fiquei ouvindo a minha avó falar o tempo todo que as boleiras estraga bolo e arruma, que era só eu arrumar. Vocês estão vendo como tá? Eu achei que não ia dar certo. Mas eu fui vendo uma luz no fim do túnel quando eu comecei a fazer isso. Eu não tenho também aquela parte que eles usam pra deixar bem lisinho, tipo uma plaquinha, e não tinha nada parecido com isso. Então eu peguei essa faca e fui usando ela. Só que eu não consegui deixar ele reto, né? Obviamente que não. Do nada ele parecia um morro cheio de grama. A gente ficou brincando o que mais ele parecia. Mas ele ficou parecendo realmente dessa forma, como se fosse um morro cheio de grama. Podia ser também, né? Vai que meu irmão gosta de mato. Então, me deixava desse jeito. Mas eu fui fazendo com calma, eu fui colocando um pouco mais de chantilly pra ver se eu conseguia deixar ele no nível certo, sabe? A parte que acabou tombando, que tava menorzinha, colocar um tanto de chantilly ali pra ver se deixava nivelado. Mas não estava deixando. Mas eu desisti? Não, Gisele não desiste. Aí deixei um zoom melhor pra vocês verem. E fui tentando tirar, pelo menos, tirar a parte pra não aparecer nenhum recheio e tudo mais. Entretanto,
chegou um momento da vida que eu lembrei que a gente tinha comprado bico de confeitar. E aí, quando eu lembrei, a gente já foi procurar, acabaram encontrando, e eu pensei, olha, vou tentar fazer uma arte aqui, uma pessoa artística. Eu mostrando que dava, que eu precisava de uma coisa pra deixar ele no nível melhor, pra ele não ficar tombando pro lado pesado, né? Aí a minha mãe pegou, ela teve a ideia de pegar uma luva pra colocar ali. Então daqui a pouco a gente vai colocar uma luva ali e vamos tentar deixar de um jeito melhor. Se você tá gostando do vídeo, já deu like? Dá o seu like aí, minha gente. Se você tá achando que o bolo tá ficando bom, fala também que tá ficando. Vocês vão ver o final. O final tá muito legal. Então eu coloquei. Nossa, esse kit eu comprei na Shopee. Eu vou colocar aqui o link também. Maravilhoso. Ele veio com um saquinho de confeiteiro mesmo, durinho, perfeito. Aí eu comecei a fazer uns cocôzinho, que eu falei que era flor, mas parecia um cocôzinho também. Aí eu fui colocando na parte de cima, achando que ia ficar super bom, só a parte de cima. Só que a gente ainda tinha um monte de chantilly, né? Então, ó, minha mãe colocando a luva. Então eu comecei a fazer, e até parece que foi rápido desse jeito. Eu fiz com super calma, tranquila, que era pra não dar errado e ficar bem bonitinho, né? Porque essa é a parte de cima. Mas vocês estão vendo que o bolo tá tombadinho, né? Mas é aquilo, né? Já que é pra tombar, tombei. Olha, o celular parou de gravar neste momento porque a memória tinha acabado. E eu já tinha feito meio que a metade da parte do corpo do bolo, né? Na parte de baixo, como o prato tava atrapalhando, eu acabei fazendo só uns contorninhos. Não fiz a florzinha em si porque não tava dando certo. Então eu fui finalizando, ó. Na parte de baixo fiz daquele jeito. E ficou bonito, gente. No final das contas, deu tudo certo. E o que eu mais achei legal é que a fatia, vocês vão ver, a fatia ficou muito bonita. Eu vou colocar no final do vídeo como ficou o bolo cortado, né? Ficou muito, muito lindo. Quanto vocês acham que pesou esse bolo, hein? A gente tem uma balança de 5 quilos e simplesmente ela não conseguiu pesar. Então eu acho que tava uns 5,5 kg, talvez. Muito bolo, minha gente. Mas eu achei que ficou lindo. Aí agora vocês vão ver o quê? A gente fazendo palhaçada, obviamente. Vai, Fernando. Nossa senhora. Grava o Lucas agora. Meu, o Fernando ia virar um negócio bem no bolo ali. Posso pôr o bolo na geladeira, filho? Põe. Ah, vai pesar. Tá. Na bola, vem. Vai. Peraí. Vai. Como vocês viram, a gente gosta mesmo da bagaceira. E assim ficou o bolo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijinho e Deus abençoe.